Muito bem, estamos no ar, mais uma vez, ao vivo, aqui pela TV A Semana, com o Semana Esportes desta segunda-feira, hoje, dia 18 de maio de 2015, iniciando mais um programa repleto de atrações, com muitos gols, com informações, com tudo que movimentou mais uma rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. A goleada do Galo, que venceu bem o Fluminense ontem, jogando em Brasília, você vai ter os detalhes. No nosso programa de hoje, mais uma derrota do Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu o segundo jogo seguido aí no Brasileirão. Está na lanterna da competição. A gente vai falar sobre a participação celeste na rodada de final de semana no programa de hoje. Temos também imagens com informações sobre a primeira rodada do torneio Semana Esportes de Futebol, lá no bairro Santo Antônio, torneio de futebol amador, promovido pelo nosso amigo Russo. E nós traremos todos os detalhes a partir de agora em mais uma edição do Semana Esportes com essa dupla fenomenal. Jorge Mendes Magalhães, tudo bem, Jorge? Um abraço. Tranquilo, Léo Baião, bom dia a todos. Na segunda-feira linda e maravilhosa, né? Galão da Massa lá em Brasília, fazendo um grande espetáculo. E nós estamos aqui, né? Vamos repercutir tudo aquilo que está acontecendo no Brasil, no mundo e aqui na nossa região. E meu amigo André Chalabi. O bicampeão brasileiro, André, está ostentando, entre aspas, claro, a lanterna. E convenhamos, isso não é muito peculiar lá pelas bandas da Toca, não, né? Um abraço. Com certeza. Um abraço, bom dia a todos. Mesmo porque tem 14 anos que o Cruzeiro inicia o Campeonato Brasileiro dessa forma, com 2 derrotas consecutivas. Mas aí, era preocupado muito cedo ainda para, como diz, mediar alguma coisa em relação a essa lanterna do momento pelo Campeonato Brasileiro. Bom, eu lembro que você pode participar com a gente, aliás, pode e deve, né? Participar com a gente através das redes sociais, facebook.com/Léo Baião, facebook.com/Léo Baião. Vou ler a sua mensagem aqui ao vivo e em tempo real. E lembro também que nós temos o WhatsApp, né? 9982-9757. Agora eu decorei o número, você viu, né? 9982-9757. Tem dia que a gente esquece que não lembra por nada desse mundo. Bom, vamos fazer o seguinte, então, vamos começar de imediato com os gols aí de alguns dos jogos que movimentaram a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, né? E a gente vai começar com Coritiba e Grêmio, né? Jogo que abriu aí a rodada de número 2 do Brasileirão. Coritiba venceu o Grêmio por 2-0, né? Pela segunda rodada, como eu já falei, né? O Coritiba aproveitou o gol contra e bizarro do Grêmio e venceu a primeira, né? Matias Rodrigues e Eraso, lembra do Eraso? Eraso é equatoriano, passou pelo Flamengo no ano passado, né? E jogou a Copa do Mundo, né? E agora protagonizou essa cena com esse gol bizarro, que a gente vai ver daqui a pouco, mas que ajudou a completar o placar. O primeiro gol do Coritiba, a gente está vendo aí, foi do Thiago Galhardo, né? Que aproveitou o cruzamento e mandou para a rede. Portanto, Coritiba 1, Grêmio 0. E depois, aí sim, no lance do segundo gol, a gente vai conferir, foi um gol contra, né? Do Erasmo. Que é isso, gente? Que gol é esse, hein? 2 para o Coritiba, 0 para o Grêmio. Jogo este que foi realizado lá no Couto Pereira, né? O Coritiba então venceu o tricolor gaúcho com esse lance bizarro realmente, né? Esse lance ridículo do Erasmo, uma falha grotesca, um chute completamente torto. A bola bateu nele, na verdade, não foi bem dele. Ele tirou o companheiro chutou, a bola tocou nele e cobriu o seu adversário. Agora na tela para você, os gols de Goiás e Atlético Paranaense, né? O Goiás venceu por 2-0, o jogo foi no campo do Goiás, no Serra Dourada, em Goiânia, e o Esmeraldino venceu com 2 gols do Bruno Henrique. O Bruno Henrique ofuscou o Walter, marcou 2 gols e o Goiás venceu o Atlético do Paraná. O atacante mostrou oportunismo no Serra Dourada e decretou a primeira vitória esmeraldina no Brasileirão. O artilheiro gordinho, né, que é o Walter, como todos sabem, até se esforçou, mas não conseguiu marcar pelo Furacão, né? O Goiás, então, conseguiu vencer e vencer bem com esses 2 gols marcados pelo Bruno Henrique contra o Atlético Paranaense. O Goiás sempre é muito forte, ainda que o estádio ali não estivesse tão cheio, né? Com apoio da torcida esmeraldina, mas o Goiás, no Serra Dourada, tradicionalmente, é um time complicado de se encarar. Final de partida, 2 para o Goiás, a gente está vendo novamente aí o gol, 0 para o Atlético Paranaense. Na tela para você agora, os lances da partida do Internacional de Porto Alegre, né? O Inter venceu o Avaí no finalzinho por 1-0, né? E o Colorado, ou melhor, o Colorado não,
o Internacional de Porto Alegre, melhor dizendo, né? Conseguiu então vencer. Parecia que a partida terminaria empatada, mas o Inter conseguiu então os 3 pontos com esse gol no finalzinho. Novamente na tela para você, o gol do Internacional contra o Avaí, partida realizada no estádio Beira-Rio. O gol do Inter foi marcado pelo Vitinho, ex-Botafogo. Na tela para você agora alguns lances do empate por 0-0 do Palmeiras com o Joinville, né? Palmeiras e Joinville jogaram ontem às 18h30, né? A partida terminou empatada por 0-0 e o Verdão, portanto, não conseguiu vencer. O jogo foi em Joinville, Santa Catarina, e o Palmeiras não saiu do zero com o time de lá, né? Com o time de Santa Catarina, 0-0, Palmeiras e Joinville. São aí alguns dos jogos que movimentaram a segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, né? Algum destaque, Jorginho, André? Pode ir. Não, na verdade, o maior destaque desses 3 jogos mostrados aí foi a questão do Grêmio, né? Que empatou dentro de casa, diante da Ponte Preta, perdeu agora pelo Curitiba, que estreou com derrota no Campeonato Brasileiro. O Grêmio perdeu em casa pro Empatou Curitiba. em casa com a Ponte Preta em 3-3. Ah, e agora primeira fora rodada. de casa, primeira rodada, e agora fora de casa, diante do Curitiba, perdeu 2-0. E os muros das limitações do Filipão já está sendo questionado aí na imprensa gaúcha. E claro, esses times aí, o Joinville, que é um time perigoso, né? Sempre está dando trabalho, deu trabalho ao ser derrotado com o Fluminense de 1-0. E, logicamente, esse resultado aí do Atlético Paranaense, que estreou com uma boa vitória de 3-0 dentro de casa e perdeu agora fora de casa para o time do Goiás. Ô Jorginho, o time do Grêmio, né, não está expulsando que vai brigar por alguma coisa. Ah, mas está muito cedo, claro que está, mas já dá para ter uma ideia, né? O Grêmio parece que não vai brigar por muita coisa nessa competição, não, a menos que surpreenda, né? Ao longo do campeonato, porque por enquanto está decepcionando a sua torcida, né? Aí o Grêmio já não fez uma boa temporada, né? Em 2014 veio para um estadual, né? Que também não foi bem no estadual, até decidiu o título com o Inter, mas não foi bem durante todo o estadual. E o Filipão sabe muito bem, né, o que ele tem nas mãos, né? Quando ele foi convidado para dirigir o Grêmio, ele já sabia das dificuldades que ia encontrar, né? Assim como todo o futebol brasileiro está em crise financeira, a maioria das equipes, né? O Grêmio é uma das que está mais sacrificada ainda. Então, o Filipão vai ter muito trabalho esse ano. E como você disse, né, Léo? É o início do campeonato, tem muito tempo ainda para se refazer tudo e corrigir muita coisa. Agora, a questão maior do Grêmio me parece que é a financeira, não pode fazer contratações, e aí fica muito difícil para uma competição tão grande quanto é o Campeonato Brasileiro. É verdade, né, é verdade que está com problema financeiro, só que está, mas quando o time entra em campo, não mostra nenhum esquema claro, sem poder de chegar ao campo adversário, sempre as jogadas que tem pelo meio são cortadas pela marcação do adversário. Aí já é esquema tático, não é só o lado financeiro que está sendo questionado pela imprensa gaúcha. Eu tenho uma opinião particular sobre o Filipão. Acho que o Filipão é um treinador que é bananeira que já deu caixa, né? O Filipão tinha que se reciclar mais, tinha que se preparar melhor. Esse método dele, que já funcionou em outras ocasiões, foi lucrativo, né? Foi interessante, foi bem implementado, resultou em conquistas e títulos em outras ocasiões. Acho que está na hora de dar um basta. Filipão, depois daquele 7-1, meu amigo, você virou a página, né, por um lado que está difícil de você voltar a ser aquele Filipão de antigamente. Acho que está precisando modernizar mais, está precisando melhorar, se reciclar, como eu já falei, enfim. Filipão, para mim, já era como treinador. Né? Filipão, ele tinha que entender que o momento dele já passou. Prova disso que os resultados não estão vindo, né? E antes, mesmo com os times não sendo tão bons, né, ele conseguia pelo menos arrancar mais alguma coisa dos jogadores. Isso não está acontecendo. Quem está com a pulga atrás da orelha, Jorginho, é o pessoal ali do Chuletão, né? Orestes Bosconi e Companhia Limitada, que são gaúchos natos, gremistas natos, e não está muito satisfeito com essa situação aí do Filipão, não. Algo sobre o Filipão, Jorge? Não, tranquilo, toca o pau no burro. Bom, e o Internacional? Colorado venceu, né? No sufoco, né? Se por um lado, né, o maior rival está encontrando dificuldades,
o Colorado vai brigar, demonstra que vai brigar, pelo elenco que tem, pelo menos é o que a gente espera. Fala-se isso todo ano, né? Ele nunca briga verdadeiramente, mas esse ano de 2015 espera-se que o Internacional esteja realmente com condições de lutar pelo título, né? Aliás, não só do brasileiro, como também do Libertadores, né, André? Sim, por mais que estava com um time alternativo em campo, fez o papel de casa dele ao vencer o Avaí, mesmo porque, né, o Avaí, depois de vários anos aí, né, nessa segundona aí, voltou à primeira divisão agora. Não é qualquer time que chega da segunda divisão e faz excelente participação na primeira divisão, mesmo porque, se a gente pegar as histórias recentes do Campeonato Brasileiro, times da segunda divisão, eles vão bem até uma certa parte, depois eles perdem o gás e vai abaixando. Agora, Jorginho, não sei se você tem alguma coisa para comentar sobre o Inter, mas eu queria que você falasse do Palmeiras, né? O Palmeiras também tem sido muito elogiado pela mídia, principalmente a mídia de São Paulo. O Palmeiras já conseguiu aí mais um tropeço, né? Tropeçou com o Atlético, com o time misto na primeira rodada, quase perdeu, empatou o jogo no finzinho contra o Galo na primeira rodada em 2-2, como nós falamos aqui na semana anterior. E agora o Palmeiras não consegue vencer o Joinville, tá certo? Foi fora de casa, tem algumas dificuldades, mas enfim, espera a sua postura melhor. É um time mais forte aí nesse campeonato, né? É igual você falou, a imprensa paulista, ela pegou o Palmeiras nesse bom momento, né? Mais baseado na força do seu estádio quanto na força do seu elenco, e tentou jogar para em cima da gente aí um Palmeiras diferenciado, um Palmeiras que seria vencedor. Mas eu ainda quero esperar para ver. Eu não gosto muito de futebol onde você só tem jogadores operários, não. Eu gosto de futebol onde você tem jogador operário, onde você tem o craque de bola, é onde você tem o malandro de bola. Você não conquista título sem isso, não, certo? Quer pegar só jogador certinho, bonzinho, que dorme cedo e acorda mais cedo ainda, isso não funciona muito no futebol, não. Tem que ter um pouquinho de malandragem também, uma bandidagemzinha, né, no bom sentido, entendeu? Então vou esperar mais o Palmeiras, mas não acredito no Palmeiras também para título. Bom, vamos fazer o intervalo então, daqui a pouco, na volta do intervalo, vamos destacar outros jogos que movimentaram a segunda rodada do Brasileirão, né? Nós teremos aí os resultados com os lances, né? Do empate do Vasco com o Figueirense. Vasco é outro, né? Ganhou o Carioca e muitos vascaínos aí iludidos com a fragilidade do campeonato, né? Achando que tem time para brigar pelo Brasileiro. Medo do engano, né? Não tem que lutar para não cair. Exemplo dos outros times lá do Rio de Janeiro. A gente vai falar sobre isso, vai falar do Corinthians, que venceu, lidera, do Flamengo, que empatou a duras penas no Maracanã contra o Sport, e da derrota do São Paulo para a Ponte Preta, e ainda hoje, claro, tudo sobre a derrota do Cruzeiro e a vitória do Atlético, os mineiros em campo nesse final de semana pelo Brasileirão, e também, ainda no programa de hoje, lances e comentários da primeira rodada do torneio Semana Esporte e Futebol lá no bairro Santo Antônio. Uma rápida pausa, já já a gente volta.